Sexto ano, o diálogo. Leia a fábula a seguir, observando como o texto está organizado na página. Então, vocês vão ler a fábula Os Animais e a Peste e responder as questões. Na número 1, a fábula está organizada em parágrafos. Quantos parágrafos há nela? Lembrando, gente, que parágrafo é a divisão de um texto escrito. Ele é indicado pela mudança de linha. Lembrando que ele sempre é iniciado pela letra maiúscula, inclusive com a pontuação do travessão a gente conta como parágrafo, tá? Mudou a linha do texto, então houve a mudança de linha, nós contamos como um parágrafo diferente. Número 2. Nos textos narrativos, fábula é um texto narrativo, lembra? Ela tem personagem, tem narrador, tem o espaço, tempo. Há geralmente várias vozes, quer dizer, eu tenho várias vozes. Quem pode fazer parte dessas vozes aí? O narrador, os personagens. Uma é do narrador, que conta a história. E as outras são das personagens, que conversam entre si. Identifique de quem é a voz nos seguintes trechos. Então, vocês vão ler esse trecho com atenção. Aí, vocês vão lá no texto ver quem foi que falou essa frase. Depois dessa frase, quem foi que falou? Qual é o personagem que falou? Ou então, o narrador que falou essa frase? Tá? Na letra C, do mesmo jeito. Quem foi que falou? Qual personagem falou essa frase? Ou se foi o narrador que falou essa frase. 3. Observe na fábula o diálogo entre os animais. Então, aqui vocês vão me dizer qual é o sinal de pontuação que indica o início da fala de cada personagem. Na letra B, para indicar quem está falando, o narrador emprega certos verbos como dizer, presente neste trecho. A raposa adiantou-se e disse. Identifique no texto outros verbos que marcam a fala das personagens. Então, gente, nessa parte aqui, eu quero que vocês prestem atenção, porque quando nós vamos inserir a fala de um personagem no texto, nós usamos um tipo de verbo que nós chamamos verbos de dizer, tá? Então, aqui, ó. Para marcar a fala das personagens, empregam-se verbos como falar, dizer, retrucar, perguntar, exclamar e muitos outros verbos. Eles indicam que um personagem vai falar ou que um personagem falou. Então, quais são esses verbos na fábula lida? Por exemplo, eu tenho aqui essa frase. A raposa adiantou-se e disse: acho conveniente ouvir, etc. O verbo disse está introduzindo a fala da raposa. Tá bom? Então, nessa fala aqui, o verbo dizer está indicando a fala da raposa. Outro exemplo. Travessão está indicando a fala de um outro personagem. Qual? Perguntou o leão. Então, o leão disse qual? O verbo que está indicando essa fala do leão é perguntou, certo? Então, aqui nessa letra B, eu quero saber quais são os verbos que estão indicando a fala de um personagem. Olhem no texto com muita atenção e vejam qual está iniciando ou contando o que o personagem disse, tá bom? Você observou na fábula que quando se reproduz um diálogo entre personagens, usamos o travessão para indicar a fala de cada personagem.
E para marcar a fala das personagens, empregam-se verbos como falar, dizer, responder, retrucar, exclamar, interrogar, indagar, entre outros. Foi o que eu acabei de explicar, tá? Então, nós usamos o travessão e alguns verbos que indicam essa fala da personagem. Até semana que vem.